não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Pessoal do canal, tranquilo? Então, quem puder aí, seja membro do nosso canal para ajudar a gente a se manter aqui no YouTube, se manter também nas redes sociais, fazendo aquele apoio sempre ao nosso presidente, sempre transmitindo o conhecimento do Olavo de Carvalho aí nos vídeos, e também com as nossas postagens na comunidade, Instagram e Twitter. Então é isso aí, peço a ajuda de vocês para continuar essa luta. Quem puder, não deixe de ajudar, porque a gente está vivendo mais ou menos o que está aqui nesse livro. Vou tentar fazer uma postagem na comunidade sempre desses livros aqui, são bem interessantes. Quem se interessar pelos livros, os links estão lá na comunidade do YouTube. É isso aí, Deus, pátria, família e liberdade, tamo junto. Muito bem. O Antônio Gramsci jamais teve em vista a prática de qualquer violência. Ao contrário, ele fez um plano para a penetração lenta, progressiva e sutil dos comunistas em todos os órgãos da administração, da mídia, da educação, etc., etc., para que, num longo processo de modificação do senso comum, as pessoas se tornassem, palavra dele, socialistas sem saber. Ou seja, não haveria propaganda comunista, haveria apenas a introdução de valores comunistas que iam modificar a conduta em todos os setores da vida humana. Bom, isso é horrível, mas não tem violência, não está mandando matar ninguém. E o que isso tem a ver com a Revolução Cultural do Mao Tse-tung? Absolutamente nada, porque a do Mao Tse-tung foi imposta pelo Estado na base da violência. E não foi imposta pela direita contra a esquerda. Foi imposta pelos esquerdistas mais radicais sobre os mais moderados ou recalcitrantes. Então, o uso da expressão revolução cultural, num contexto onde faria sentido se referir ao Antônio Gramsci, mas ele se refere a Mao Tse-tung, mostra que o sujeito evidentemente confunde a palavra com a coisa. Porque a revolução cultural gramsciana, tanto a revolução cultural gramsciana quanto a contra-revolução, que você pode até me acusar de ter promovido uma contra-revolução, nenhuma das duas apelou em nenhum momento, vamos dizer, ao derramamento de sangue. Aliás, eles apelaram um pouquinho, deram uma facada no Bolsonaro, mataram umas testemunhas de processo, etc., umas 20 pessoas, Mas para um país de 200 milhões de habitantes, até que é uma violência moderada. E nós, evidentemente, não apelamos nenhuma vez. Então, o que nós temos a ver com a Revolução Cultural Chinesa? Acontece que a Revolução Cultural Chinesa adquiriu má fama. Então você vai se aproveitar da coincidência da expressão Revolução Cultural para manchar a contra-revolução anti-gramsciana, com as cores da violência da Revolução Cultural Chinesa, inteiramente produzida por comunistas. Vocês estão entendendo o que é a cabeça desse sujeito? Qual é a quantidade de maconha que o sujeito precisa para chegar a pensar assim? Eu estou seguro de que, sem a universalização do vício da maconha a partir dos anos 60, ninguém aceitaria certas ideias tão idiotas como estas. Ou como o sexo de livre escolha. Só o sujeito maconhado pode imaginar que se ele se sente mulher, ele é mulher. E não só ele é mulher, como os outros têm que vê-lo como mulher, embora os olhos dele o vejam como homem. Ou seja, eu estou vendo um homem, mas como ele se sente, ou diz que se sente mulher, eu tenho que tratá-lo no feminino. E ninguém me explica por que a imaginação dele vale tão mais do que a minha percepção sensível. Então, aquela piada do Groucho Marx vira realidade. Afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Eu olho o cidadão, está lá o Schwarzenegger, bota lá um sutiã, que nem o do Arruinaldo, uma peruca, e eu tenho que chamar de senhora ou senhorita. Ou seja, eu tenho que negar o que eu estou vendo. Ou seja, a realidade da minha percepção sensível não vale nada. O que vale é a imaginação do outro. Se isso não é uma imposição brutal, eu não sei o que é. Ou seja, eu não tenho o direito de ver com meus próprios olhos. Eu tenho que ver de acordo com a vontade do outro.
Pelo menos a vontade que ele alega. Porque eu não acredito que esses caras se sintam mulher. Veja. Se o sujeito se sentisse mulher, ele não precisaria se vestir como mulher. Eu pego aqui as mulheres que eu conheço, visto elas de cowboy. Elas deixam de se sentir mulher por causa disso? Não. Então por que você não pode sair de terno e gravata e dizer eu me sinto mulher? Porque isso é uma questão de sentir, a sua aparência externa não tem nada a ver com a história. Então é mentira que o sujeito se sente mulher, ele apenas gostaria de ser, que é uma coisa completamente diferente do sentir-se. Então quando você diz eu me sinto mulher, você está mentindo, moleque. Você gostaria de ser, por quê? Porque você, no sexo masculino, foi um fracasso, e você viu as mulheres tendo algum sucesso, ficou com inveja delas, falou, também quero ser. Aconteceu isso apenas, né? Eu acho que todo homem um dia sentiu isso, falou, pô, só as mulheres têm chance nessa porcaria, né? Todo mundo paparica, elas protegem, nós aqui só nos ferramos, porra, né? Então, eu, quando era adolescente, eu tinha inveja dos gayzinhos. Porque eles, todo mundo protegia. E eu sempre estava sozinho, tinha que me ferrar sozinho e aguentar o tranco. Né? E ninguém ligava, né? Se eu estava passando bem ou mal. Eu falei, pô, um dia eu quero ser que nem esses caras para todo mundo me carregar no colo. Porque eu aqui, todo mundo me deixa sozinho. Né? Se tem 10 batendo em mim, eu tenho que me virar sozinho contra os 10. Mas o gayzinho lá, alguém olhou feio para ele, todo mundo já corta para proteger. O que eles têm que eu não tenho, porra, né? Bom, depois passou essa ideia. Então, poderia ter tido inveja da mulher também, mas isso não me tornaria mulher e não me faria sentir mulher, ao contrário. Um negócio que você imagina não é algo que você sente. Ou seja, confundir imaginação com sentimento é uma coisa que só um maconhado pode fazer. Porque o maconhado, as imagens que passam na frente dele, ele sente como sua realidade naquele momento. Não é isso? Então, a maconha, ela desconecta o fluxo verbal das percepções sensíveis. Então, o fluxo verbal adquire uma persuasividade por si mesmo. Ou que seja, transforma você num histérico. Você começa a acreditar dando o que você está vendo, mas no que você está dizendo. E a partir da hora que você disse, eu me sinto mulher, bom, aí você passa a sentir mesmo, por um mecanismo de auto-hipnose, mas sente só naquele momento. Agora, imagina assim, você pega o sujeito, o traveco mais feminino da história, da paróquia, né? Que você olha, você jura que ele é, sei lá, né, a Kim Basinger, né? Bom, eu quero ver o que ele pensa quando às 3 horas da manhã ele está lá na festa, daí ele vai no banheiro e vê o bigode nascendo. É horrível, né? Mas isso acontece. Infelizmente acontece. Né? Ou seja, a transformação dele em mulher falhou. Daí ele vai lá e opera, corta o peru, abre lá um buraco, etc, etc, etc. E isso é a prova de que ele não é mulher, porque nenhuma mulher teve que fazer isso. Jamais. Então, quanto mais ele fizer, mais ele vai duvidar intimamente de que seja uma mulher. E isso é uma tragédia, não tem fim isso aí. Né? Então, é por isso que existe um grande número de suicídios entre essa pessoa, porque é um negócio que é um fracasso por natureza, um fracasso inevitável. Não tenho nada com eles, eu gostaria de ajudá-lo, eu gostaria de persuadir o cara, mas eu não consigo, não vou conseguir persuadir. Não vou conseguir tirar o drama dele. Né? Então, tudo isso são ideias que entraram no mundo através da maconha a partir dos anos 60. E é curioso que não houve ainda nenhum estudo sobre isso aí. Quer dizer, a maconha como geradora de teorias, de ideias e de convicções. Eu não conheço um sujeito que tenha essas ideias que não tenha sido viciado em maconha algum dia na vida. Não precisa ser agora, mas algum dia ele se intoxicou disso várias vezes e começou a pensar assim, e aceita essas coisas. Então, a história do Groucho Marx, afinal, você acredita em mim nos seus próprios olhos? Descreve exatamente a situação do maconhado que começa a acreditar em Mino Carta. Ou o próprio Mino Carta, se é que ele não é um maconhado.
Se não é hoje, pode ter sido 20 ou 30 anos atrás, mas os efeitos estão lá. É um raciocínio de maconhado, sem a menor sombra de dúvida. É a revolução que prega a lei do mais forte, é o sabor do ódio desmotivado. Isso é importante. O entreguismo amplo, geral e irrestrito. Quer dizer, entreguismo por quê? Porque o Bolsonaro quer melhores relações com os Estados Unidos. E isso é entreguismo. Então, nós devemos ter relações apenas com os países islâmicos, com as ditaduras comunistas, que nos tomam dinheiro, todo o dinheiro, né, e com a China. Ou seja, nós devemos ter boas relações com a China, em vez de imitar o exemplo chinês, que só busca boas relações com os Estados Unidos. Porque todo o poderio econômico e militar da China foi feito por investimento americano. Agora, nós temos que ser mais chineses do que os chineses. Não é isso? Agora, você lembra o Reinaldo Azevedo comentando, se nós nos aproximarmos dos Estados Unidos, vai ser um desastre, porque no ano passado a China nos deu um déficit, um superávit comercial de 20 bilhões. Deu, maravilha, 20 bilhões. E quanto nós demos para os países amiguinhos da China? 1 trilhão. Então você ganha 20 bilhões e gasta 1 trilhão. E isso é vantagem. Agora, quanto nós vamos precisar dar para os Estados Unidos? Absolutamente nada. Eles vão tirar o que for acertado no contrato, a parcela de lucro que é dele, e tem a parcela que é nossa. Então, depende da negociação que seja feita. Agora, por que há entreguismo em buscar os 267 bilhões de dólares que o Trump disse ter em reserva para investir no Brasil, e não é entreguismo dar 1 bilhão para os parceiros da China? Isso é realmente o entreguismo, né? Direto e explícito. O entreguismo amplo, geral e restrito. Bom, as negociações com os Estados Unidos nem começaram ainda, e até o momento ninguém ofereceu nada para os Estados Unidos, só os Estados Unidos ofereceram 267 bilhões. Então, isso significa que a palavra entreguismo é usada não para designar um fenômeno real que esteja acontecendo, né, mas um símbolo de coisa maligna dos anos 60. No tempo em que a esquerda era, pelo menos fingia ser nacionalista, porque era anti-americana, usava-se a palavra entreguismo. Hoje a esquerda não tem mais nada disso. Aliás, a esquerda brasileira é todinha baseada em modelos americanos. 100%. Todo o programa da esquerda é americano. Vem do Partido Democrata Americano, da esquerda americana, mas o sujeito usa a palavra entreguismo. Pô, ele é um homem muito velho, ele tem 85 anos, né? Então, ele usa ainda o entreguismo no sentido dos anos 60 para dizer que está acontecendo agora. Ele está realmente gaga e louco, pô. E por que prestam atenção, né, nesse cérebro em decomposição? Né? Agora aqui, olha o que me escreve, a repressão na mira do fuzil. Eu digo, peraí. Você quer dizer que a repressão vai usar o fuzil, mas você escreve ao contrário. Nós estamos com o fuzil na mira da repressão para matar os repressores. Ele quer dizer uma coisa, diz a outra. Obviamente gaga. Se percebe que todo o estilo dele é assim. Palavras imantadas de valor positivo ou negativo, que não tem absolutamente nada a ver com o significado objetivo das palavras. Mas só as palavras isoladas. A hora que ele tenta montar frases, dá nisto. Então, ele é como, né, o Miro Fernandes diz do Antônio Weiss. Ele conhece todas as palavras da língua portuguesa, ele só não sabe juntá-las. Então, o Mino Carta está assim, gente. Segundo o pensador do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, FHC é comunista, e não vai faltar quem acredite. Eu digo, sim, é comunista sim, mas acontece que você não sabe o que quer dizer comunista. Né? Você é um bocó de mola, tá certo? Que acredita ou finge acreditar que comunista é uma questão de foro íntimo, a questão de crença e de fé. Né? Então, por isso mesmo, você distinguiria, né, os comunistas sinceros, verdadeiros e os aproveitadores.
Mas acontece que, do ponto de vista marxista, essa distinção não faz o menor sentido. Essa distinção só existe para a classe média reacionária, né? Porque ela divide as coisas assim. Existe a fé, né, e existe o oportunismo. Mas, então, assim como ela acredita que existe aqui, por exemplo, existe política, ali existe religião, as duas coisas não podem se misturar. Né? O que é uma coisa que contradiz o marxismo na base. Né? Para Karl Marx ou para Antônio Gramsci, né, é evidente que a política tem uma dimensão ontológica que abrange a totalidade da vida social, inclusive a religião, a moda, a indumentária, a alimentação, etc, etc, etc. O que é um conceito muito mais aceitável cientificamente do que esse formalismo pequeno burguês que acha assim, não pode misturar religião com política. Eu digo, olha, você não conhece a história da igreja. A história da igreja foi a mistura disso por 2000 anos, né? E não é só da Igreja Católica. O que foi a Reforma Protestante? Né? A Reforma Protestante começa com um discurso religioso, no dia seguinte está fazendo política, impondo a sua política pelas armas. Né? E isso é o normal que aconteça. Né? Então, ele está usando um estereótipo pequeno burguês dentro do contexto de uma pregação comunista, o que é muito comum. Então, dizer que o FHC é comunista é um absurdo, por quê? Isso quer dizer que ele me atribui a ideia de que eu acredito que o FHC, na sua mente e no seu coração, é comunista. E daí ele diz, é um absurdo. Eu digo, é um absurdo mesmo, mas não foi isso que eu quis dizer. Porque eu já expliquei 1000 vezes que ser comunista só é matéria de fé na cabeça do pequeno burguês que não sabe nada de comunismo. Objetivamente falando, ser comunista é você estar numa rede de compromissos com o comunismo e trabalhar para ela. A sua fé pouco interessa. Né? Até dei o exemplo outro dia mesmo, eu lembrando do general cubano, que era o chefe da polícia secreta cubana. Ele matou tanto cubano que o apelido dele era Charco de Sangre. E ele tinha o maior desprezo pelo marxismo-leninismo. Ele dizia, tudo isso é uma bobajada. O que interessa é matar os caras. Mas, que, aliás, isso foi caricaturado pelo Rowan Atkinson, né? Naquele vídeo do Marxists, em que estão os caras lá, eles tentam ler o Capital, quando chega ali na quinta linha, eles não estão entendendo mais nada. Vamos parar com essa porcaria, vamos sair e matar alguém. O general Charco de Sangre era isso, né? Então, ele deixava de ser comunista por causa disso, porque ele não tinha crença no comunismo. E o sujeito que mais trabalhou pelo comunismo em Cuba, mais até do que o Fidel Castro. Então, o comunismo não é uma religião. O comunismo é um movimento, é um esquema de poder enormemente complexo. É isso? Onde, frequentemente, o sujeito que está mais convicto é apenas um militantezinho de 15ª categoria. E o cara que está lá em cima, ele entende o que existe de palhaçada e de farsa em tudo isso. E por isso mesmo ele consegue mandar. Né? Então, se você acha, por exemplo, que o Fidel Castro é comunista no sentido da crença íntima, você está absolutamente louco. Nem ele, nem o Che Guevara jamais acreditaram nessa porcaria. É? Assim, eles estão dentro do esquema e eles o usam. Dão a vida ao esquema, não à crença. Porque é uma coisa muito simples. Cretinos como Marco Antônio Villa acreditam que o comunismo é a estatização ou socialização dos meios de produção. O comunismo não é isso, meu filho. O comunismo diz que será isso no futuro. Um futuro que jamais chega, por definição. Né? Então, mesmo porque o próprio Karl Marx explicou que a socialização dos meios de produção é um processo lento que pode se estender por séculos e que deve ser feito através do quê? Do imposto de renda progressivo. Não é chegar nas fábricas e dizer, daí todos os seus meios de produção. Não é isto, meu Deus do céu. Não é tomar as propriedades à força. Quem tomou? Veja, Hitler tomou mais propriedades à força do que os comunistas. Então, o sistema comunista é muito mais sutil e demorado. Então, o problema real que o comunista tem na mão não é o da socialização dos meios de produção, e sim a do acesso ao poder, conquista e manutenção do poder. E a socialização dos meios de produção? Bom, quando nós estivermos no poder, controlando a sociedade toda, daí nós vamos pensar como vamos socializar os meios de produção. Só que este dia nunca chegou.
E, na verdade, nunca vai chegar. É impossível chegar. O von Mises já demonstrou que é impossível chegar. Eu não vou repetir aqui a prova, já mencionei várias vezes. Então, o comunismo não tem absolutamente nada a ver com socialização dos meios de produção, né? Exceto como um objetivo alegado, um pretexto para arregimentar as pessoas, discipliná-las e botá-las a trabalhar por um partido, por um movimento ou por um chefe. Agora, pessoas que só sabem raciocinar verbalmente, só com termos que eles leram no dicionário e que não são capazes de conectar com os dados da realidade, ou seja, os maconheiros, né, caem nessa conversa idiota. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.